Sem Bolsonaro não haveria o 8 de janeiro. CPMI do 8 de janeiro tem tudo para ser uma grande confusão, mas que os bolsonaristas não se enganem. Falar daqueles eventos é expor a incontornável responsabilidade de Jair Messias Bolsonaro. Olha aí o historiador com a gente. No canal Historiador, a gente fez uma análise dessa questão dos Estados Unidos e da União Europeia contra o Lula. Muito bom, Carlito. É isso aí. Temos que falar das relações internacionais. Vamos ler o terrível editorial do Estadão. Quem faz a charge sobre isso é o Chris Vector, o terrível editorialista do Estadão. O Estadão é um jornal com quase 200 anos aqui no Brasil, com mais de 200 anos, aliás. Espera aí, tô doido aqui, só para ver os anos que ele foi fundado. Ele tem 148 anos, não tem 200 anos ainda, não. É um jornal que, historicamente, tem grandes repórteres e tem um editorial do tempo das cavernas. Porque a família Mesquita, ela acredita na elite cafeicultora de São Paulo e no potencial de São Paulo. Eles apoiaram a Revolução Frustrada Constitucionalista que perdeu para o Getúlio Vargas. Eles rejeitam o Getúlio Vargas como um golpista e eles não acreditam que outras regiões. Muito do preconceito que existe dos nordestinos é culpa do Estadão, tá, gente? Esse jornal de paulistas para paulistas, né? Mas vamos ver aqui, finalmente, um editorial com um título decente. Vamos ver aqui. Prevê-se para amanhã a leitura do pedido da instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre os atos do dia 8 de janeiro. É preciso reconhecer, apesar da resistência do governo federal, poucas situações da vida nacional mereceram, de forma tão cristalina, a instauração de uma comissão de investigação por parte do Congresso, como os eventos golpistas em Brasília no início do ano. O Poder Legislativo não poderia ignorar tal barbárie cometida contra o Estado Democrático de Direito. Ao mesmo tempo, poucas vezes na história nacional foi tão nítido o risco de uma CPI ser convertida, mesmo antes de instaurada, no exato oposto de sua finalidade constitucional. Há indícios abundantes de que, em vez de investigar, apurar e esclarecer, o objetivo da comissão é não apenas confundir e dificultar o conhecimento dos fatos e das respectivas responsabilidades, mas reescrever a história. Diante da manobra gestada por alguns parlamentares, torna-se necessário relembrar o óbvio. O 8 de janeiro não é um caso sobre o qual faltam provas ou que os fatos sejam pouco conhecidos. Na verdade, há um excesso de provas. Ao longo dos anos, o país assistiu à trajetória de enfrentamento do bolsonarismo contra as instituições democráticas de forma muito concreta contra a Justiça Federal, alimentando a resistência a todo e qualquer resultado das urnas que lhe fosse desfavorável e criando as condições políticas e sociais para uma ruptura institucional. Após o segundo turno das eleições de 2022, mais um passo de desestabilização democrática e da ordem republicana foi dado com os acampados em todo o país pedindo intervenção militar e a manutenção de Jair Bolsonaro no poder. Não foi mero gesto tresloucado de alguns apoiadores mais exaltados, basta ver que as lideranças importantes do bolsonarismo atuaram para qualificar as manifestações golpistas, muitas delas em áreas militares, de exercício legítimo da liberdade de expressão. Eis o fato da CPMI de 8 de janeiro não se pode negar. Os lamentáveis eventos do segundo domingo deste ano não foram fruto da geração espontânea, tampouco se enquadram em meros atos de vandalismo. A cada novo elemento probatório, seja uma gravação das câmeras de segurança do Palácio do Planalto, um vídeo postado nas redes sociais pelos manifestantes, uma minuta golpista na casa de um último ministro da Justiça do governo Bolsonaro, ou a notícia de atuação aparelhada da Polícia Rodoviária Federal, torna-se mais nítida a digital do bolsonarismo. Sem Jair Bolsonaro, não haveria o 8 de janeiro. É impossível narrar os fatos relacionados à tomada da sede dos três poderes, sem incluir o ex-presidente que, em toda a sua carreira política, atacou a ordem democrática da Constituição de 88 e defendeu a ditadura militar. Nesse sentido, o trabalho investigativo do Congresso pode não apenas ajudar a explicitar o inegável protagonismo de Jair Bolsonaro no curso dos eventos que culminaram no 8 de janeiro, ele se valeu até de uma reunião com embaixadores para criar as condições para o golpe, mas também para colher
novos elementos que sirvam para a devida responsabilização no âmbito da justiça penal. Essa é a grande cegueira dos parlamentares bolsonaristas. Acham que vão controlar o desenrolar dos trabalhos da comissão de inquérito, tal como controlam as versões delirantes disseminadas por suas redes sociais. A CPMI do 8 de janeiro, que nasce um tanto desacreditada, pode ser ocasião para o Congresso, em respeito à sua própria história e existência, expor uma farsa bolsonarista e ajudar a identificar os envolvidos na intentona golpista. Afinal, sabe-se como uma CPI começa, mas não como ela termina. Como já se criticou neste espaço, o governo de Lula da Silva tratou equivocadamente várias vezes o 8 de janeiro, utilizando-se do pretexto seja para não enfrentar os problemas nacionais, seja para aprofundar divisões na sociedade. O bolsonarismo, no entanto, vai além. Insiste em usar o próprio crime em benefício político, que os fatos venham a público e escancarem a sem-vergonhice.